conversa comigo, tem a liberdade de me questionar, tem liberdade de falar não, né? E aquelas pessoas que têm o que agregar também, né? Amigo é bem diferente. Existem colegas, existem amigos, né? Então, eu posso te considerar uma amiga. Seja muito bem-vinda, Andréa Reis, psicóloga, uma pessoa fantástica, uma bagagem, mãe, esposa do Hermes, grande Hermes, Que tá tá aqui do aqui do lado, aqui, ó, ladinho. o fã-clube fiel. E eu espero aí, né, ter dado aí, não ter deixado você nervosa aí, mas ter dado mais ou menos aí uma introdução à sua altura. Eu espero, né? Eu espero, não sei. Não, Ah, não, não, me deixa mais nervosa. Eu sou pequenininha, não dá. é isso aí, Eu que agradeço. é isso aí. Eu que agradeço, né? É uma honra estar aqui. Eu acredito que eu possa ajudar alguém, né? Esteja alguém precisando de uma palavra, da mesma forma que um dia eu também precisei de uma palavra, de alguém que impulsionou, através de alguém eu tive um direcionamento, né? E eu espero, né? Alcançar alguém, pelo menos alguém. Se a gente ajudar uma pessoa, Ah, já já é está muito bom. legal, legal. E eu fica à vontade, né? As perguntas que vão ser colocadas aqui, até mesmo pelo pessoal que está nos assistindo, o que a gente vai fazer com essas perguntas, Jaque? Façam as perguntas, se surgir alguma dúvida, qualquer coisa que você queira saber dentro do assunto que ela abordar aqui, pode fazer a pergunta, que no final a gente vai fazer essa pergunta para ela. Se ela não respondeu durante o podcast, ela vai te responder no final, tá bom? Mas deixa sua pergunta, deixa o seu elogio, se você tá gostando ou não, mas comenta aí que a gente vai estar lendo no final, tá bom? Tudo que vocês escreverem a gente vai estar lendo no final, tá bom? Beleza. As perguntas do pessoal aí a Nanda vai ler, né, durante o episódio. E eu tenho várias aqui, várias. Mas antes de entrar nas minhas perguntas e deixar a Andréa com essa batata quente nas mãos, brincadeira. Mas eu queria entender, né, a primeira pergunta, aquela pergunta que não quer calar. Quem é Andréa Reis? Como que você se define? E é tão difícil responder Pelo essa menos o pergunta. pessoal fala que é a mais difícil de todas. Quem é Andréa Reis? Eu sou a pessoa mais realizada do mundo. Essa sou eu. Eu posso dizer, e eu tenho dito muito isso para, né, ultimamente para minha família, que se hoje, né, que se hoje Deus me recolhesse, eu podia dizer assim, que eu sou realizada com tudo. Porque a psicologia para mim foi a minha maior realização depois de toda a minha vida pessoal, a minha vida profissional, ela é totalmente realizada. Então, hoje eu sou a pessoa realizada. Por que a gente não pode ser realizado com tudo que a gente tem? E eu aprendi a me realizar e ser realizada com o que eu tenho. Então, a Andrea é a pessoa mais realizada do mundo. Em tudo, em todos os aspectos. E você sabe que esse seu posicionamento, essa sua postura, essa sua forma de enxergar, de você entender, estar feliz com essa, não vou te dizer, com esse estado da sua vida, é tão difícil, porque existem pessoas que têm tudo e às vezes falta alguma coisa, você percebe. A pessoa pode não falar, mas você percebe que existe um quebra-cabeça que ainda não se encaixou ali, né? Contrapartida, existem pessoas que nem têm tudo, nem conseguiram realizar o que se propunha a fazer, mas você olha no semblante dela, ela tá feliz com aquilo, cara. Sim. Você sabe que essa postura é tão difícil a pessoa ela se identificar. Eu falo isso por quê? Porque eu não vou citar nomes, mas vou usar exemplos.
metáforas ou, né, parábolas. Jesus falava muito em parábolas. Nossos meios aqui. Sim. Mas aconteceu um caso de uma pessoa, ela estar viajando e ela foi para uma cidade. E essa cidade ofereceram uma oportunidade que normalmente na cidade grande onde ela estava não tinha. E aí essa pessoa falou assim, pô, eu tenho a oportunidade de realizar aqui o que eu não realizei na outra cidade. Eu quero realizar. Cara, isso é tão real porque você vê que as pessoas, elas procuram locais para ser feliz, quando na verdade não é isso. E aí você me falando que você é feliz, você é realizada, você está em paz consigo mesma, né? Aquele estado em que você está, aquilo dali é a perfeição, que você se encontrou ali, né? Fechou o ciclo. É aqui. Se aqui ficasse o resto da minha vida, eu já, como você mesmo falou, se Deus me recolhesse, eu já estaria, zerei minha vida, tá aqui. Por que você acha que isso é tão difícil acontecer na vida das pessoas? Olha a volta que eu dei só para poder fazer essa pergunta. Eu acredito que o autoconhecimento. Eu não sou a pessoa perfeita, eu não sou a pessoa que não tenho problemas, zero defeitos, não é isso, né? É bem longe disso, realmente, né? Durante a vida, eu acredito que a gente passa por tanto processo, e a gente acaba se sujeitando a algumas situações que não são compatíveis com aquilo que você tem de idealização. E você acaba aceitando exatamente pela situação. Vou dar um exemplo por um emprego. Por que que a pessoa acaba sendo humilhado, sendo, né, passando pelo vale ali mesmo, né? Pelo Nossa. vale da morte ali, né? Dela dizer, eu não aguento mais, eu não suporto mais o que tá acontecendo. Mas por que que ela fica? Ela fica porque ela tem família, porque ela tem contas, porque ela tem N motivos para estar ali, né? Ninguém pode levantar do nada e dizer assim, vou largar esse emprego. Sim. Ela precisa ter algo planejado, projetado, ter um propósito para chegar ali. Isso aconteceu? Depende se isso acontece ou não. Muitas vezes a gente tem motivação ou não tem. Ou a gente resolve sair da zona de conforto, ou você fica lá simplesmente, né? Sendo humilhado, sofrendo, ou você se sujeita exatamente àquilo e faz com amor o que você faz. Porque independente do lugar que você esteja, você tem que dar o seu melhor e fazer com amor. Quando você entende que você não consegue mais dar o seu melhor ali, então é hora de mudar. É hora de voar. Ir para outros lugares, projetos, objetivos. Então, eu acredito que chega um momento que você precisa sair. Ou você fica e tem consciência que você está ali e tem que fazer e dar o seu melhor, fazer o melhor e dar o seu melhor, ou então você procura outra direção. E esse platô que você chegou, esse ápice que você chegou, você não vê a possibilidade de fazer menos daquilo que você fez na semana passada ou no dia anterior. Você sempre vai procurar dar o seu melhor naquilo. O tempo todo, né? Tudo que a gente faz com amor e com excelência, eu sempre digo assim, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Você faz para Deus, você tem que fazer com amor. Então, independente se você o seu trabalho seja o mínimo reconhecido naquela empresa, o seu trabalho seja aquele que você fala assim, eu não aguento mais. Faça com amor. Porque você não está fazendo só para a empresa, você está fazendo para você, porque você está vendendo o seu trabalho ali. Né? A gente tem uma concepção muito errônea
do que a gente está fazendo como empregado. Vamos colocar assim a palavra como empregado. Qual é o pensamento que a gente tem? Que a gente tem que ir lá bater o cartão e no final do mês receber o pagamento. Bate o cartão e você fica lá pelo salário, né? Mas é só o salário? Não. Você está vendendo o seu trabalho. A empresa, ela compra a sua hora. E a sua hora, você tem que vender muito bem. Como que você vende isso? Você está vendendo de que forma esse trabalho? De qualquer jeito? E não é só isso. E o que te rodeia? E o conteúdo, o contexto, a história das pessoas? Porque por onde você passa, você também tem que deixar o seu legado. Você tem que deixar quem você é. E a mesma coisa quando você sair de lá, você leva o que as pessoas te deram também. E você aprende, isso é um aprendizado. Tudo isso você aprende e vai levando para sua vida. Os nãos, os sims, as pessoas que foram boas, as pessoas que foram ruins. As pessoas que foram boas, você agrega. As que foram ruins, você aprende a não ser como elas. E continua depositando o que é bom. Entendi. Então, dentro desse pensamento que você tem, que você expôs agora, existe um prazo de validade, existe um tempo determinado. Por exemplo, eu estou fazendo uma determinada tarefa. Quando eu perceber que eu não estou fazendo com excelência, se eu perceber que eu não estou fazendo mais com amor, então é o período que eu vou ter que trocar, eu vou ter que sair daquilo. Ou, como muitas pessoas utilizam a palavra hoje, ela ela vai tentar reciclar o porquê ela está naquela situação, naquele emprego ou naquela tarefa, para que ela encontre um outro motivo, porque o primeiro motivo que fez ela chegar até ali, valeu, né? Mas ela já concluiu. Beleza, vamos tentar ressignificar, né? Então, vamos tentar procurar um outro motivo que me faça ficar aqui. Se eu não fizer, se eu não encontrar e isso não me trouxer tranquilidade, paz de espírito, eu não estou feliz com isso, então é hora de dizer tchau. É mais ou menos isso. Sim. E aí olhar para os sonhos. E os sonhos e os projetos, né? Tudo que você idealizou, porque a vida é feita disso, né? Você coloca, você tem objetivos a cumprir e muitas vezes você deixa esses objetivos por outras, porque a vida vai entrando com caminhos que muitas vezes não é o que você escolheu. Você traça, por mais que você tenha traçado um caminho a seguir lá, com um objetivo lá na frente, você vai encontrar as pedras no caminho. Não é assim, né? As pedras sempre vão estar ali no caminho. Independente se a pedra está no caminho, você não pode esquecer do seu sonho. Deixa ele lá. Vai aproveitando. O que adianta você só querer o objetivo e não passar pelo caminho? Não aprender com cada coisa, com cada processo, com cada situação. Tudo aquilo é o que agrega, tudo que forma você hoje na vida é tudo que você vivenciou. Nós não conseguimos ser quem somos se a gente não somar tudo aquilo que a gente foi construindo, acarretando na nossa vida. Nós somos um pouco de cada um, do que a gente quer e do que a gente não quer ser. É tão difícil, eu falo isso porque eu tô com 41 e eu peguei o antes da internet e peguei depois da internet, né? Estamos vivendo depois. E existem dois tempos aí, né? A internet acelerou muita coisa, né? E por conta disso as pessoas começaram a dar mais atenção em determinadas coisas e esquecerem de outras. Num mundo onde se valoriza os pequenos estímulos, né? Você é hiperestimulado todos os dias, né? Onde você condena ou demoniza as dificuldades.
Mas a gente percebe, até mesmo você falando, que são as dificuldades que faz com que nós é, chegamos aos objetivos. São as dificuldades que nos moldam até chegar no nosso objetivo, no nosso propósito. E é tão difícil você conciliar a vida diária, entender o propósito pelo qual você está ali e ainda continuar no caminho. Aí a gente começa a pensar, fala assim, caramba, será que eu estou no caminho? Será que eu estou acertando? Será que é realmente isso? Porque até para a gente entrar na questão de criança, educação e tudo mais, no primeiro contato que eu tive com você, que nós tivemos, né? É tão bacana a gente perceber que você chegou aonde chegou pelas dificuldades que chegaram até você. Foram aquelas lutas, aquelas batalhas, aqueles percalços, foram aquelas saias justas, né? Aquelas situações que você não me falou tudo, mas me deu para entender. Eu falei assim, dentro do carro, eu falei assim, caramba, Jaque, que da hora, meu. Que legal. E você percebe que as pessoas hoje, ela fala assim, pô, dificuldade. Não era para ter dificuldade. Então ela entende, ela demoniza o problema. Ela acha que o problema nunca vai existir. E é diferente. E aí eu pergunto, né? Eu faço a minha pergunta, só eu falando aqui, parece um monólogo. Monólogo. Comigo mesmo, aqui, as pessoas me olhando. Mas eu tenho certeza que eu vou sair daqui com tanta pergunta, mais pergunta do que resposta. Mas para a gente entender, porque hoje muitas pessoas elas querem chegar a um determinado objetivo, mas não querem passar pelos problemas. Elas têm dificuldade de olhar na janelinha e curtir aquela situação, mesmo que seja ruim. Pô, mas eu tô aprendendo alguma coisa. Naquela empresa que eu tô passando as fases, existem cada situação ali que eu estou vivendo, né? Quando eu não mais trabalhar aqui, que eu vou ter que ir embora um dia, eu vou pegar toda aquela experiência, seja boa, seja ruim, eu vou viver em outro lugar. E é tão difícil as pessoas nos dias de hoje entender isso, cara, pra poder colocar na cabeça da pessoa, falar assim, entende, infeliz. Isso é Olha, normal. é normal ter problema, né? E aí quando ela encontra uma situação, ela fala assim, não, eu vou desistir. Não, pô, insiste, você é tão bom nisso. Né? E aí, é isso. Eu jogo pra você esse abacaxi. Não é nem uma pergunta, é mais uma ideia, né? Eu acredito que esse último monólogo. Mas eu gostei muito. Você fala demais, Hugo. Não. Eu acredito que essa última parte que você disse, ela é a resposta exatamente do texto que você trouxe. Será que nós estamos educando as crianças exatamente como elas devem ser educadas? Será que a gente dá oportunidade de frustração para elas? É isso aí. Ou será que a gente dá muita frustração? Porque a gente não tem só o caso do não deixar frustrado, que aí a gente pensa numa educação aqui. E a educação aqui? A gente faz o que com ela? Que é a educação que a gente vê que tem muitas crianças que vão para a escola só para comer. E aí a gente vai pensar nessas crianças. Sim. Essas crianças, elas passam pelo excesso de frustração. Com pais que muitas vezes não ligam, não se importam, não têm a educação correta para passar para as crianças, porque talvez nem eles tiveram isso. Então, eu acredito sim, como profissional, que muito se explica de quem somos aqui, lá como criança. O que foi projetado em nós como crianças e quando crianças? O que a gente aprendeu? O que a gente passou
pela infância para sermos o que nós somos hoje. O que que você passou? O que que você teve que aprender? Para onde você teve que ir? De onde você teve que sair para se tornar quem você é? Então, ao mesmo tempo que você tem que dar amor para a criança, você também tem que corrigir. Nada em excesso e nem pouco. É uma medida, né? É uma medida. É uma medida. É. Então, eu voltei para o seu texto. É lá, Equilibrada. equilibrada. Então, hoje, se nós temos muitas crianças, né, precisando de ajuda, adolescentes com respostas aqui de depressão, a gente tem que voltar um pouquinho para o passado. Tá lá, tá na família. Porque nós somos formados exatamente do quê? Primeiro da família. Sim. E depois vem os pares. Na escola, Sim. professor, aí vem crescendo, aí já é a sociedade. Sim. E aí, para chegar aqui, você teve tudo isso. Né? Então, como que aqui na adolescência, algo tão recente se mostra aqui? Veio daqui. Então, a gente tem que entender o que aconteceu nesse meio do caminho. Aí a gente vai voltar de novo para o seu texto. Educação. Família. Tá lá no contexto familiar. É muito mais profundo e mais fundo do que a gente imagina. Que a gente imagina. Muito Verdade. mais. Porque isso tem a ver com a história dos próprios antepassados mesmo, dos meus Sim. pais, dos meus avós. Porque a minha mãe foi educada pela a mãe dela, e a mãe dela explicava esse X. E a minha mãe explicava também esse X, porque aprendeu com a bisavó, Sim. né? E trouxe esses valores que não deveriam ser mexidos, não deveriam ser alterados, né? Claro, existem tempos e tempos, existem situações e situações, existem coisas que nós podemos ponderar, que nós podemos equilibrar, que são vivências diferentes também, são experiências diferentes de cada indivíduo, é claro, respeitando cada indivíduo. Mas a gente percebe que a família, e a gente fala sobre isso, né? A gente fala sobre a educação, né? A família, isso, algo tão sagrado, está sendo profanado, né? Sim. Profanado por quê? Não pela TV, porque eu ligo a TV. Sou eu que dou esse poder. Não profanado pelo celular ou pela pornografia que está de fácil acesso. Porque é eu que ligo o celular, sou eu que coloco a internet, eu que digito para procurar o site. Não, não é isso não. Mas pelo pai que deveria exercer um determinado papel, ou a mãe deveria exercer um determinado papel de orientadora, de esclarecedor, de amigo até certo ponto, né? Sim. Porque ser pai nem sempre é ser amigo, né? Porque ser pai... Eu vi essa semana um professor falando assim que educar dói. Porque educar, você vai na contramão da vontade do filho. Sim. Né? Eu não quero ir para a escola, mas para a escola é lá que as coisas funcionam. Você direciona, mostrando que essa criança ela vai aprender. Você direciona, mostrando o porquê daquilo, não simplesmente ir por ir. Compromisso, comprometimento. Exato. Horário. Exato. Né? Você mostra os valores disso, você mostra os princípios da coisa. E não deixa largado como normalmente a gente está vendo as famílias estão crescendo desestruturadas, sem referência nenhuma. Essa é real. Né? Graças a Deus eu posso falar, eu tenho referência da minha família, eu tenho referência dos meus pais, eu tenho referência do que é ser família e do que não é ser família. Tenho referência de pessoas que estavam do meu lado nos dias difíceis, que isso também é a família, né? Nos dias difíceis, pô, pode contar comigo aqui, ó, tô junto com você. Mas a gente também
tem referência do que não é família. Você pode morar dentro do mesmo teto, mas nem sempre aquelas pessoas que estão junto com você estão com você ali. Não está em comunhão. Por que não está? Estão afastadas pelo quê? Aí. Pelo celular, muitas vezes. Pelo celular. Pela omissão. Né? Quando você diz assim que a família... está acontecendo isso com a família, eu escutei uma vez que a família é uma instituição falida. Eu já escutei várias Cara, vezes. isso é muito real. É muito é uma real. instituição falida. Como assim falida, né? Por que que eu tenho que lutar por mim e não posso lutar pela minha família? Pelo meu casamento, pelo meu filho? Quantas mães, né, lutam pelos seus filhos, pela droga, por qualquer motivo que seja, né? Hoje, principalmente pela droga, né? E ela tem que lutar pelo filho. E a vida não é feita só de recompensa, ela é feita de luta, sim. Por que que a gente não pode lutar? Instituição falida? Depende no que você crê e no que você acredita. Né? Eu acredito na família. E eu luto por ela. Eu luto mesmo, eu luto até o fim. Em todos os sentidos. O que normalmente modelou uma pessoa não quer dizer que aquilo seja a minha base também para entender o que é família e o que não é. Talvez a vivência de uma pessoa diz que para ela não funcionou e não funciona, não é isso, não é para mim, né? Mas enfim, a gente vai entrar nesse assunto, aprofundar um pouco mais, mas a gente começou falando a respeito da psicologia. E você ama o que você faz com excelência e chegou ao ponto de você falar assim, eu estou feliz, estou completa, né? Estou realizada. Tá. Mas teve uma caminhada para poder chegar até aí, não teve, não? Teve. Uma longa caminhada. Teve. Você nasceu querendo ser psicóloga? Não, eu queria ser advogada. Ai, meu Deus. Tudo a ver. Não, eu queria ser advogada. E meu pai queria que eu fosse juíza. Era o sonho do meu pai. Caramba. Vai ser juíza, porque você é muito justa. Você vai atrás das coisas. Você vai conseguir. Mas eu me decepcionei muito, assim, com... Eu trabalhei num escritório com advogados. E aí eu entendi que não era aquilo que eu queria para minha vida. E aí eu entendi que algumas coisas não são legais. Na parte de direito mesmo. Então, aí ou você se junta a eles, ou então você não vai seguir em frente, né? Vai ficar com alguns casos, enfim. Falei, não, aí não dá, né? Não dá, porque a gente depende de outras pessoas. Aí logo eu já desisti. E aí a psicologia, ela veio exatamente assim. Como que veio? Então, ela veio porque eu vi minha mãe sofrendo. A minha mãe, nós perdemos um irmão, meu irmão ele ia fazer 18 anos, eu tinha 6 anos de idade. Caramba. E eu sei o que é viver um luto por muitos anos. E aí, ver a minha mãe num luto que não se acabava nunca. E em depressão foi o que me motivou a estudar psicologia, ser uma psicóloga, porque eu achava que era a única forma que eu tinha de ajudar a minha mãe, de tirar a minha mãe daquela situação. E aí, a vontade, ela sempre esteve ali ao longo do caminho, lá em meados de 90, 90 e 98, 99, a psicologia era algo muito restrito, assim, sabe? Sim. Era só para ricos, Sim. pouco se falava em psicologia, era uma ciência nova. Sim. E aí eu falei, meu Deus, e agora, né? A psicologia é algo que eu amo, e aí como que fica, né? E aí eu casei, eu tive meu filho, e aí eu fui estudar psicologia e meu filho já tinha 5 anos. Mas por algum problema no meio do caminho da vida, eu tive que engavetar o meu sonho. Aí vem, né, todo o processo. Exatamente. Aí eu engavetei o meu sonho por alguns anos, mas eu passei pelo processo.
e consegui. Mas eu nunca desisti da psicologia. Eu estudei no meio do caminho, fui dar aula, fui professora durante alguns anos, Olha que só. foi uma excelência também. Aprendi demais, é maravilhoso, é algo muito bom. Mas a psicologia estava ali, né? E aí sempre ficou ali no meu coração, até que um dia eu consegui realizar o sonho de ser psicóloga. E fez todo sentido na minha vida, né? Eu entendi que realmente aquele desejo que surgiu lá, através de um luto, foi o que me motivou a ajudar as pessoas, né? Porque a psicologia é uma troca, né? A psicologia, ela te devolve. É quando o indivíduo exatamente está ali naquele momento que fala assim, eu não sei mais o que eu faço, eu não sei para onde eu vou, quem eu sou. E você consegue devolver a pessoa para ela mesma, né? É o trabalho do psicólogo, mas na realidade esse trabalho é feito como espelho. O psicólogo só está ali como espelho. E o indivíduo é que se molda. A gente só está ali para trocar, exatamente. E aí a psicologia veio desse desejo de poder ajudar as pessoas. Caramba. Sabe quando você tá diante uma peça, de um filme que você não quer que acabe? É bem isso aqui, né? É História, bem né? isso aqui, pessoal. Continuar falando assim, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Eu acho bacana. Psicologia era a minha segunda opção, né? Eu fui lecionar, fui para o estado, fui fazer artes plásticas e tem uma parte de psicologia dentro da artes. E eu falei, caramba, aí já tinha feito psicologia, já tinha feito artes plásticas já. Aí fui para a sala de aula, me frustrei na sala de aula e não quis mais, entrei em uma crise de pânico e aí nunca mais fui para a sala de aula. Aí me enveredei para arte digital e cá estou, né? E muito bem. São os percalços, né? Faz a gente dar aquela volta lá, mas a gente acaba se encontrando. Uhum. Mas você falando assim, parece que eu deixei um pedaço para trás, cara. Eu falo assim, caramba, tem muito a ver, tem muito a ver. E às vezes, trazendo a Andréia aqui, eu acho que tem mais a ver comigo do que com o próprio programa, pessoal. Ó, eu vou desligar, fecha a live, eu vou conversar com ela aqui, beleza? Não, mas bacana que a psicologia, essa sua entrada, essa sua procura em querer resolver o estado da sua mãe, né? Te fez encontrar uma paixão, né? Um norte para poder você entender o outro. Fala pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto!